que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. O 39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: disse-lhe tudo quanto tenho feito. E o 40 diz: indo, pois, ter com eles samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Podem se sentar, meus irmãos. Muito conhecida, várias pregações que a gente tem ouvido através dessa palavra, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, e hoje eu tenho certeza que o Senhor vai trazer algo novo para os nossos corações. Irmãos, essa palavra fala a respeito dessa mulher de Samaria. Samaria, irmãos, esse lugar onde pessoas de várias nações moravam. Pessoas que não conheciam tão bem os propósitos de Deus,
Deus, o Deus de Israel. Antes era dos judeus, mas depois que ela foi invadida, ela passou a ser habitada por pessoas de várias religiões, de vários países. E essa mulher de Samaria, ela teve uma visita inesperada, um momento inesperado. Irmão, Jesus ia voltando a Galileia através de Samaria. Samaria, irmãos, não era costume para aquele povo passar por ali. Não era. Tinha uma rota mais segura. Mas acontece que os escritores, historiadores, falam que talvez Jesus tivesse passado por ali por segurança. Por quê, irmãos? Herodes, porque ali não era da jurisdição de Herodes. Ali, irmãos, não fazia parte da jurisdição daquele rei que mandou prender João Batista. Então, irmão, Jesus, quando ele soube que os fariseus, eles tinham ouvido que ele batizava mais que o discípulo de João, ele resolveu se retirar e ele foi para Galileia. Irmãos, os planos do Senhor, eles não são frustrados. Não era normal o Senhor Jesus passar por Samaria. Quem ia da Galileia, quem ia de Judeia, como Jesus ia para Galileia, não era comum passar por aquela terra, mas o plano do Senhor era. E Jesus obedecia a voz do Pai, e a voz do Pai para ele era que ele passasse por Samaria, porque ali já tinha marcado o encontro com aquela mulher. E os samaritanos, irmãos, eles eram comuns de ano aqui, de raça estranha. É um povo que eles foram estabelecidos ali pelo rei da Síria há 700 anos antes de Cristo. Imagina, o confronto ainda existia até a época de Jesus. 700 anos antes houve essa discórdia e até ali ainda prevalecia. Então, irmãos, mas Jesus, ele passou por ali com seus discípulos, e ele, cansado, teve sede, parou naquele poço, um poço que Jacó tinha comprado há não sei quantos anos antes, e ainda está ali até hoje. E ali aquela mulher samaritana indo pegar água ao meio-dia, que não era costume também do povo pegar água naquele horário. Os historiadores falam que devido a tudo aquilo que nós lemos aqui dela, era uma mulher à margem da sociedade, mal vista. Então ela procurava pegar água sozinha para não ser discriminada, mas ela nunca imaginava ter uma surpresa daquela. Um homem que não podia falar com mulheres, uma mulher, ainda mais essa mulher, que nós lemos aqui o estado dela. Ele era um homem, ele era judeu, e nós falando com um samaritano. E ela perguntou: mas como pode você, sendo judeu, falar comigo? Como pode? Irmãos, são os planos do Senhor. Aquela mulher ali falou para Jesus, e Jesus, conversando com ela ali, vou nem ler, eu vou trazer a memória aqui, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus. Então, irmãos, ali quando o Senhor se aproximou dela, o Senhor, com todo o amor que Ele sempre tem, se aproximou sim daquela mulher. Ele chegou ali, estava com sede, sim, e Deus, na sua providência, na sua provisão, já enviou aquela mulher ali naquele horário, justamente que o Senhor estava ali, porque o Senhor queria, Deus queria salvar aquela vida. E ali, irmãos, o Senhor conversando, começou ali numa conversa do cotidiano, né? Pedir água, eu quero água, eu preciso de água, eu estou com sede. E a mulher falando como que pode o Senhor falar comigo, um homem, ainda mais eu vejo que o Senhor é um judeu. E ali, irmãos, ele, na humildade, que o nosso Senhor, quando esteve aqui na terra, deu exemplo de humildade, conhecendo, irmãos, o que se passava com aquela mulher. Ele não entrou direto naquele assunto. Jesus conhecia tudo da vida dela, mas o Senhor foi tão amoroso, Ele foi devagar, Ele foi conversando, e ali, irmãos, ela se
Testamento, mas o Pentateuco, e ela sabia que viria o Messias. Ela sabia, entendia que viria o Redentor. E ela queria saber onde que era para adorar, porque o povo dela adorava ali em Samaria, que foi a capital do Reino do Norte. Mas o judeu sabia que onde Deus colocou era lá em Jerusalém. E ela queria saber, mas o Senhor falou: vai vir o momento que vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Não vai ser mais aqui, não vai ser lá, vai ser aonde você estiver, seja na igreja, seja na escola, seja em casa. O importante é o que, irmãos? Adorar em espírito e em verdade. Assim o Senhor falou para aquela mulher. E ali, irmãos, a conversa foi se estendendo, e aquela mulher se enchendo dessa água viva, dessa água que corre, dessa água que jorra do céu. Vou beber um pouquinho da nossa água. E ali, irmãos, essa mulher teve esse encontro inesperado com o Salvador do mundo, nosso amado Jesus. E ela nunca imaginava, irmãos, encontrar um homem judeu aquela hora, naquele poço. Mas são coisas de Deus, são coisas que acontecem que a gente não entende. E aquele era o horário, irmãos, aquele não era um horário para se pegar. Meio-dia, sol quente, o horário de pegar era cedo ou à tarde. Mas o Senhor, quando Ele marca um encontro, Ele sabe a hora certa de chegar, e Ele não deixa passar nada desapercebido. Ele marca um encontro conosco, Ele tem um encontro, irmãos, Ele tem essa água para distribuir, para levar. E ali, irmãos, quando o Senhor começou aquela conversa, irmãos, aquilo ali foi o início da conversão daquela mulher. Jesus pregando. Assim, irmãos, como nós estamos nesse culto aqui de evangelização, esse culto evangelístico, esse culto de missão. Qual é a missão da igreja, irmãos? O que nos leva, irmãos, a pregar a palavra do Senhor? O irmão João falou aqui a situação que estava nesse período que nós nos retiramos. Irmãos, um homem tão distante do Criador, daquele que o fez, irmãos, adorando ao inimigo de nossas almas. Foi isso, João, que aconteceu aqui nesse período. E o Senhor Jesus ali, irmãos, Ele levanta essa água ao coração daquela mulher sedenta por Deus. Uma mulher pecadora que muitos a desprezavam, com certeza. Porque, irmãos, nós sabemos que é assim. Muitos desprezam as pessoas que estão à margem da sociedade. Mas a igreja, ela não é assim, ela abraça. A igreja, ela precisa abraçar essas pessoas. Assim como Jesus, irmãos, um homem, o Criador do mundo, o Criador do universo, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Senhor dos céus e da terra, abraçou aquela mulher, conversou e mandou que aquela mulher chamasse ali seu esposo, e aquela mulher desconversou um pouco e falou: vejo que és profeta. Jesus já não era mais só um homem judeu. Ela viu que Jesus já era profeta, já estava entendendo o mistério, irmãos. E assim como a palavra do Senhor vai entrando nos nossos corações, as escamas elas vão caindo, vai se descortinando aquilo que o Senhor quer nos mostrar. E ali, irmãos, ela já reconhecendo Jesus como um profeta, e pergunta a Jesus aonde que ia adorar, e o Senhor com aquela calma toda ali, e falou: vocês vão adorar em espírito e em verdade. Irmãos, essa conversa, ela saiu do mundo físico para o espiritual. Porque quando Jesus falou: se tu soubesse, né? Se tu conhecer o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e te daria água viva. É água que jorra, irmãos, não é água parada, não. É aquela água que vinha, que brotava, é uma água que jorra do trono de Deus. É o Espírito Santo derramado sobre
Então, irmãos, ele sabia, Jesus estava se referindo a ele, essa água viva era Cristo, através do Espírito Santo, a qual ele proveria para dar a vida eterna. E a mulher, irmãos, ela se interessa por essa água. Jesus, eu quero, Jesus, essa água. Para eu não precisar vir mais aqui, passar mais vergonha, eu preciso dessa água para eu não sentir mais sede. Ali, irmãos, ela já foi entendendo que essa água que Jesus ia dar, ia acabar com toda a vergonha dela, ia tirar, irmãos, ela daquela margem da sociedade, uma mulher rejeitada, porque nós vimos aqui os detalhes com que o escritor escreveu. Uma mulher, irmãos, que já tinha sido casada e por último já não era mais o marido dela. Então esse tipo de pessoas era bem rejeitado naquela época, ainda mais uma mulher samaritana. Mas a mulher se interessou por essa água e ela ainda não havia entendido que essa água era espiritual, não é isso? Só quando ela fala para ele, quando ele fala para ela, disseste bem, não tenho marido. Irmãos, foi quando ela falou assim, Jesus me conhece, esse homem me conhece. Esse homem reconheceu, conhece tudo da minha vida. Ele falou que eu não tenho marido, ele falou que eu já tive 5. Que é isso? Só pode ser profeta, só pode ser. E aí, irmãos, a água entrando dentro dela e ela abrindo os olhos espirituais para reconhecer que verdadeiramente aquele era o Salvador do mundo, aquele era o Cristo que eles aguardavam. Então, irmãos, foi aí que ela passou a entender que ele era o Messias prometido. Ao passo que ela entendeu quem Jesus realmente era, ele pôde ir para a sua cidade, ela pôde ir para a sua cidade e anunciar o que ele tinha feito. E na mesma hora, ela deixou o seu cântaro e todos foram ao encontro do Senhor. Quando essa mulher chegou ali na sua cidade e anunciou o que Jesus tinha feito, como que Jesus podia conhecer a sua vida, porque o nosso Senhor conhece tudo que nós fazemos. Nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. Irmãos, é um perigo, irmãos, a gente andar de qualquer jeito, a gente não fazer a vontade de Deus, achando que Deus não está vendo, o Senhor conhece. E aí, irmãos, ela foi lá e anunciou, olha, eu conheci um homem que falou tudo a respeito da minha vida, vê se esse não é o Cristo, vê se ele não é o profeta. E todos que ouviram ela contando foram lá para conhecer o Senhor Jesus. Irmãos, o testemunho dessa mulher fez com que muitos foram lá para conhecer o Senhor Jesus. Olha a responsabilidade do nosso testemunho, irmãos. Fazer com que outros queiram conhecer esse Jesus a qual nós servimos. Será, irmãos, que nós estamos dando testemunho e que as pessoas vão se interessar tanto para conhecer esse Senhor? Que possamos refletir sobre isso. E todos, irmãos, foram ao encontro do Senhor. E muitos creram por causa do testemunho dela. Muitos. E muitos também depois creram por causa da palavra de Jesus. E eles pediram, Senhor, fica aqui pelo menos mais uns dias. E o Senhor ficou ali mais 2 dias. Um Deus amoroso, um Deus que cuida. Ele tinha outra programação para fazer, mas ele permaneceu ali para ensinar a palavra dele. E é o que nós fazemos na noite desse dia, é o que nós fazemos na casa do Senhor, irmãos. Vamos, irmãos, nos aproximar mais da obra do Senhor, nos dedicar mais à obra do Senhor, porque o Senhor conta, irmãos, é comigo e com você. Mesmo cansado, irmãos, mesmo desanimado, irmão, o Senhor salvou aquela mulher naquela hora, e aquela mulher já virou uma missionária. E nós que estamos tanto tempo aqui na igreja, por quê, irmãos? Nós vamos falar assim, eu não posso, eu não sei. Nós sabemos sim, muitas das vezes falta coragem. Mas, irmãos, que a gente possa pedir ao Senhor coragem, ousadia para pregar a palavra dele aos necessitados, irmãos. Nós estamos
terra. Quanto mais, irmãos, o dia do Senhor se aproxima, mais as coisas vão se estreitando e mais o Senhor conta comigo e com você. E que possamos, irmãos, estar prontos para falar: eis-me aqui, Senhor. E hoje, irmãos, e aqueles homens, aquelas pessoas que queriam conhecer a Jesus, falaram aqui, como eu li no último versículo aqui, que eles agora já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo Salvador, reconhecendo, ouvindo do próprio Senhor. E ali, irmãos, com certeza, irmãos, quando a palavra do Senhor entra no coração, a pessoa quer sair correndo para falar desse amor de Jesus, porque a pessoa quer distribuir, irmãos, essa água, ela quer levar essa água a outra pessoa, porque é assim, irmãos, que essa água faz dentro da gente. A gente não quer ficar só pra gente, nós queremos mostrar essa água viva a outra pessoa. E ali eles falaram: já não é pelo seu testemunho, nós também tivemos acesso às palavras do Senhor, hoje nós também já o conhecemos. E hoje, irmãos, hoje o Senhor Jesus ainda está indo ao encontro dos que ainda não o conhecem. As pessoas sedentas estão aí no mundo, sim, mas quem vai levar a palavra dele a esse mundo? Ele não está mais aqui para levar, para ter um encontro com uma mulher pecadora. Não está mais entre nós como ele estava na época dela, mas a igreja dele está. E somos nós, irmãos, que vamos levar essa água sedenta, essa água pura, cristalina para essas vidas sedentas. É com a igreja que o Senhor conta conosco. Irmãos, vamos valorizar, irmãos, a nossa salvação. Vamos valorizar as almas que estão perdidas. Vamos, irmãos, nos dedicar a esse trabalho missionário. E missionário não é só como a irmã minha está ali, não, irmãos. É fazer missão. O que essa mulher virou uma missionária? Aonde que ela foi pregar? Cidade dela, aos arredores dela. Não é isso que a Bíblia fala? E as pessoas aceitaram Jesus. Não precisa se preocupar que Deus vai te levar para países aonde você não tem condições de ir, você não conhece aquela língua de lá, você não tem como ir, você tem uma família aqui, mas nós somos missionários aqui no bairro Gerador. Nós somos missionários na nossa família. E é com a gente que o Senhor conta para levar essa água. Porque quando o Senhor esteve aqui, era com Ele. Mas agora a tarefa de evangelizar está em nossas mãos, irmãos. É responsabilidade da igreja. E evangelizar primeiro, ela é uma ordem de Deus. Segundo, ela é uma missão da igreja. E terceiro, por que nós devemos ir levar essa água, irmãos? Pela necessidade do mundo. O mundo está necessitado dessa água. O mundo está necessitado de Jesus. Irmãos, que venhamos, irmãos, estar dispostos com a nossa vida consagrada ao Senhor, para que o Senhor venha nos usar. Então, irmãos, a samaritana, ela deixou o seu cântaro. Viu, irmãos? Ela foi lá pegar água para a sua casa, para cuidar dos seus afazeres, para fazer o seu almoço, para lavar suas vasilhas. Irmãos, e na hora que Jesus salvou, que ela entendeu que aquela água era do Senhor Jesus, ela deixou o seu cântaro ali, nem lembrou da sua casa, nem lembrou dos seus afazeres, porque o que ela mais queria era falar do Senhor Jesus, era falar que ela tinha conhecido o Salvador do mundo. Irmãos, muitas das vezes a gente não quer abrir mão de um tempo para o Senhor. Às vezes a gente convida, vamos ali, vamos evangelizar. Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Irmãos, e o tempo vai passando. E as vidas estão aí, irmãos, só querendo que você vá lá levar uma palavra. Porque o que vai transformar não é você, não é, irmãos. O que vai transformar quando você leva a palavra do Senhor para essas pessoas é a palavra que liberta. Basta nós irmos, irmãos. É só isso que o Senhor quer da gente. Então, irmãos, é a necessidade do mundo e nós precisamos estar indo falar. Então, e a samaritana, ela deixou o seu cântaro e imediatamente ela foi anunciar o que Jesus tinha feito. Será que estamos deixando o povo das nossas
Estamos prontos a dizer: eis-me aqui. Às vezes a gente canta, vamos evangelizar, vamos crescer, vamos, no louvor, você está empolgado, você faz tanta promessa para o Senhor, igreja desperta, é hora de despertar, mas na hora de colocar em prática, irmãos, a gente fala. Vamos observar isso, irmãos. Vamos cantar, vamos falar para o Senhor e vamos agir. Vamos fazer, vamos evangelizar, sim. Olha, mas esse mundo não tem mais jeito. Tem sim, irmãos. Tem jeito. Esse povo de Samaria era perdido, era sem Deus. Essa mulher estava na margem da sociedade, sem Deus, sem amizade. E o Senhor foi lá e resgatou essa mulher, virou uma missionária da obra do Senhor. E esse mesmo Deus, essa mesma água, ela está correndo aqui nessa igreja para purificar, para salvar, para curar. E cabe a nós, como igreja, anunciarmos a esse mundo a respeito do Senhor Jesus. Então, irmãos, por causa da obediência daquela mulher, muitos foram ter com o Senhor e muitos acreditaram, porque ela poderia ser salva, entendeu que Jesus era o profeta e ficar para ela. Poderia? Poderia, mas ela fez o quê? Ela foi anunciar. Foi lá na cidade dela e anunciou: eu encontrei o Salvador do mundo. Irmãos, e essa água que é Jesus, essa água que ele ofereceu àquela mulher, ela é o próprio Senhor através do seu Espírito. Então, irmãos, aquela mulher, ela nem estava percebendo, mas aquela água estava entrando na vida dela, através da conversa, através da palavra, através de uma mensagem. E é assim que o Senhor vai fazendo, irmãos, na vida do pecador. A gente vai lá, irmãos, a gente não já começa falando: você está errado, você é pecador, você vai para o inferno. Não. A gente vai lá, irmão, com estratégia. Nós temos que ter estratégia. Foi assim que o Senhor fez com aquela mulher. O Senhor foi conversando ali, irmãos, pedindo para beber água na vasilha dela. Irmãos, coisa que samaritano jamais, judeu jamais faria uma coisa dessa. E o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas, já foi falado aqui. Não é isso? E o Senhor Jesus foi ali e pediu aquela mulher, e entrou na conversa, e aquela mulher nem estava percebendo que aquela água estava sendo derramada através daquela palavra do Senhor. Que conversa boa, irmãos, saudável era aquela. Irmãos, imagine, irmão, Senhor Jesus, você todo errado, você pecador, e o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, o Santo dos Santos, te dando a oportunidade para você ser salvo, para você levar a palavra dele, para você fazer a obra dele. Já pensou, irmãos, que coisa boa? Então, irmãos, essa conversa com essa mulher, ela começou numa conversa cotidiana, e depois ela já estava falando a respeito do reino de Deus. E hoje essa água continua sendo derramada em nossos corações. E nós precisamos, irmãos, levar essa água dos nossos corações, sedentos por Deus. Irmãos, o mundo tem sede de Deus, sim, eles só não entendem. Eles só não sabem onde procurar. Mas dentro, irmãos, do pecador existe um vazio. Se ele ainda não aceitou Jesus, ele tem um vazio dentro dele. Porque só pode ser preenchido através de Jesus, através dessa água. Então, irmãos, que possamos, irmãos, estar prontos para cumprir o ídolo do Senhor. E nós precisamos levar essa água aqui nos corações sedentos por Deus, que estejamos prontos a atender ao chamado de Jesus e cumprir o seu ídolo. E você está ouvindo a nossa voz, não sei se aqui dentro, que nós somos todos cristãos, você que está ouvindo a nossa voz, que ainda não conhece Jesus, que você possa se arrepender dos seus pecados, pois essa é a condição necessária para aqueles que o recebem, e Ele está pronto para nos perdoar, porque Cristo, Ele é a água viva. Pecador, reconheça que você é um pecador, que você precisa de Jesus, assim como essa mulher. O Senhor transformou, o Senhor deu água viva para ela, uma água que vai fluir eternamente dentro dela, para sempre dentro dela. O Senhor, Ele quer te dar essa oportunidade também de salvação.
Amém? E foi isso que o Senhor colocou no meu coração nesse dia. Eu tenho estudado, eu tenho lido e pedi para o Senhor uma palavra, irmãos. E nada melhor do que fazer a obra do Senhor, fazer a missão. Porque isso aí, irmãos, nós estamos obedecendo a ordem de Cristo. É fazer a missão, é levar e termos, irmãos, consideração por aqueles que estão lá fora, perdidos, sem Deus, e o inimigo tentando ceifar a vida deles, porque se morrer sem Deus, a eternidade vai ser triste, não vai ser com Deus, vai ser, infelizmente, no inferno. E nós não queremos isso para ninguém. Por isso nós nos desgastamos, nós meditamos, nós trabalhamos para levar essa palavra, para levar essa água viva ao coração dos sedentos, ao coração daqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor fala melhor em cada coração.